E aquela situação que eu dizia aqui há alguns meses atrás, é preciso parar com esta situação. Esta situação está a ficar descontrolada. Pois bem, portanto é uma figura, é uma das figuras que estava envolvida no processo de mediação da paz e, acima de tudo, também do encontro entre o Presidente da República portanto, o líder da Renamo. Era conhecida, portanto, essa postura dele forte e, aliás, o Ismael privou com o Jeremias Pondeca durante, portanto, algum tempo, ou durante muito tempo. O que é que julga que poderá ter estado por trás deste assassinato? Bom, de uma maneira geral é muito difícil avaliarmos o que é que estará por detrás, não é? Mas eu creio que o móvel do crime deve ser o mesmo que vem acontecendo nos últimos tempos. Dizíamos neste programa, há alguns meses atrás, quando começou a acontecer este fenómeno na província de Manica, o receio que eu dizia na altura era que este fenómeno se alastrasse. Começou em Manica, foi alastrando por Sofala, Tete, Zambésia, Inhambane e agora chegou a Maputo. Gaza talvez não tanto assim, mas agora chegou a Maputo. E o meu receio é que isto não pare por aí. E é este que é o grande calcanhar daqueles, porque por um lado está a haver isto a nível de membros tanto de um partido como do outro, na zona centro, mas agora está-se a elevar o nível das pessoas envolvidas nesse tipo de situações. Então, o que é que isto poderá levar? Poderá levar a uma escalada de criminalidade a nível das duas forças políticas, e estou a falar das lideranças dessas forças políticas, o que de uma ou de outra forma põe em causa todo um Estado. Porquê? Porque nós estamos a falar das duas maiores forças políticas deste país, com assento parlamentar, duas forças políticas que dividem o eleitorado moçambicano, e é extremamente grave que uma ação desta continue impune. Em outros contextos, em outras circunstâncias, eu acho que já deviam rolar cabeças a nível do Comando-Geral da Polícia, inclusive até do próprio Ministério do Interior, porque se as pessoas não estão em condições de parar e de conseguir trazer resultados em relação a esta situação, que o chefe de Estado toma algumas medidas de imediato. Quer dizer, se pôs lá determinadas pessoas, é para que essas pessoas apresentem serviço. Agora, se essas pessoas não estão a apresentar serviço, eu acho que alguma ação terá que ser feita. Porque não é normal que esses casos ocorram um atrás do outro e não haja nenhum que seja esclarecido. Não é? Temos um caso, por exemplo... O esclarecimento, o possível esclarecimento destes casos poderia ajudar, portanto, a amainar, portanto, o crime. Exato, não só amainar, mas a pararmos com esta situação, porque esta situação, se a gente recuar um pouco a história, aquilo que aconteceu na América Latina no século passado, foi exatamente a mesma coisa, e depois perdeu-se o controle. Ninguém mais controlou isto. E se calhar estaremos a dar razão um dia. Aquilo que o doutor Teodato Tungana dizia em tempos na Assembleia da República, que o maior perigo de um país é o crime organizado de tomar de assalto o Estado. Eu acho que não estamos muito distantes disso. Não sei se já não teremos o crime organizado a tomar o Estado. Então, isto é uma situação extremamente grave. Quer dizer, quando nós temos membros do Conselho de Estado, e este não é o primeiro, temos um outro que já nem se fala no assunto, que é o deputado Lolo, que é também membro do Conselho de Estado, está dado por desaparecido, foi sequestrado em casa e ninguém mais sabe do paradeiro. Tivemos um membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança que foi morto na Estrada da Beira. Estes são fenómenos extremamente graves. Quer dizer, nós estamos a falar aqui que só neste ano já 3 conselheiros, 2 dados por mortos e um que ainda não sabe o paradeiro, conselheiros do chefe de Estado, que estão numa situação destas. Quer queiramos, quer não, mesmo que sejam provenientes, indicados por um partido, mas são conselheiros do chefe de Estado. Então o que é que isto significa? Que sinais é que o crime organizado está a tentar dar ao próprio chefe de Estado, não é? E ao país em geral. Portanto, isto é muito mau. Eu acho que é preciso mesmo uma ação muito contundente nisto. É preciso que estas pessoas sejam capturadas, é preciso que estas pessoas sejam devidamente punidas, julgadas, e é preciso que o Estado realmente mostre uma certa distância a esta situação. Porque de uma ou de outra forma, quando isto acontece, quer seja em relação a um partido político, quer seja a pessoas que sejam críticas a certas políticas de governação ou outras, qual é a primeira impressão que o cidadão tem? É associar muitas vezes este tipo de situações ao Estado. Então o que é que o Estado deve fazer? Se o Estado não tem nada a ver com isto, deve-se distanciar rapidamente. E qual é a melhor forma de distanciar? É tomar atitude clara e contundente, em que mostra claramente de que não está em cumplicidade e nem concorda com este tipo de situações. Agora, ao continuar desta forma, quer dizer, o que é que nós vamos pensar? E é complicado, quer dizer... Este acontecimento poderá, de alguma forma, minar o processo do diálogo, da busca da paz que neste momento a Comissão Mista está... Bom,
Este era o receio que eu tinha logo da partida, que isto poderia eventualmente minar este processo, mas fiquei satisfeito com a conferência de imprensa dada pela Renamo, quando a própria Renamo diz que não vai, por este motivo, não irá abandonar as negociações, vai continuar na mesa das negociações, na busca de uma solução pacífica para o conflito existente. Isto é um sinal positivo, eu acho que é positivo, porque também ao agir o contrário, a Renamo estaria exatamente a fazer talvez aquilo que as pessoas que estão por detrás desta morte estejam interessadas, em que o diálogo pare, e acho que foi uma atitude correta, não obstante todo o luto, toda a solidariedade que se possa ter em relação a uma pessoa que é colega das pessoas que estão a negociar, mas o facto de elas terem decidido manter-se na mesa de negociação, eu acho que foi um gesto de cidadania, um gesto de uma postura de Estado, que acho que é de se enaltecer, não é? E que esperemos que se mantenha esta postura para que nós possamos ter aquilo que todos almejamos, que é a paz neste país. Pois, como interpreta o fato das autoridades policiais, para todos os casos, praticamente usar o mesmo discurso, que já há um trabalho que está a ser feito e que, entretanto, não aparecem resultados desse trabalho? Não, uma coisa pelo menos não são tornados eu fiquei profundamente preocupado com a intervenção do porta-voz. Eu acho que neste tipo de casos, eu acho que já era a altura do próprio comandante-geral da polícia vir a público. Não obstante o ministro ter vindo, mas eu acho que o próprio comandante-geral, o novo comandante-geral já devia ter vindo ao público, porque por aquilo que o porta-voz está, digamos, a passar à sociedade, deixa-nos grandes reservas em relação à atuação da polícia. Quer dizer, desculpe, é complicado, quer dizer. Primeiro, são versões que não batem certo. Alguma coisa nos dá a entender que não está muito claro. Quer dizer, e depois, ainda ontem, no telejornal, ao deparar com uma conferência de imprensa também na Zambésia, acho que foi ontem, ou anteontem, salvo erro, que era em relação ao assalto à casa do Presidente da Assembleia Provincial, indicado pela Renamo, no caso, mas é da Assembleia Provincial da Zambésia, nota-se parte do comandante, aliás, do porta-voz, que dá-me a entender que há uma falta de preparação ou algo muito estranho, quer dizer, quando ele diz que ouviu dizer que a pessoa foi comunicar ao governador e não veio ter connosco, mas, desculpe lá, a polícia vive dos nossos impostos. Há uma personalidade de uma província, que é o Presidente da Assembleia Provincial. Houve um assalto a essa figura, é uma figura de Estado. Qual é a primeira atitude da polícia? Era imediatamente deslocar-se ao local, contactar a pessoa, tentar se inteirar do que é que se passou, reforçar a segurança, e seria o próprio Comando-Geral a dar uma conferência de imprensa a explicar, se necessário, o que é que já estava sendo feito. E não esperar que o governador contacte ao comando da polícia para que faça alguma coisa. Portanto, eu acho que aqui os papéis estão invertidos e é isto que me preocupa. Por isso que eu estou a dizer que, por uma questão de compromisso do Estado, eu acho que alguma coisa terá que ser feita a nível do Ministério do Interior. Alguma coisa muito estranha está a acontecer, não é normal. Não quero aqui especular, mas eu acho que o chefe de Estado devia convidar o comandante-geral da polícia para inteirar-se o que é que está a acontecer. Pois. Esta situação provocou alguma repercussão internacional? Naturalmente, e nesta fase do campeonato, quer dizer, eu acho que nós não devemos estar a somar cada vez mais aspectos que vão denegrir a nossa imagem, quer dizer, nós temos de estar preocupados agora em mudarmos a nossa imagem como Estado e não permitirmos que novos fenómenos venham ainda a enterrar-nos mais. Nós já estamos com uma situação complicada, quer dizer, como Estado. E será que estamos em condições de termos situações como estas? Por exemplo, se ler aqueles comunicados, tanto o comunicado dos Estados Unidos como da França, da União Europeia, por aí afora, particularmente o comunicado dos Estados Unidos, foi extremamente pesado. E depois nos mostra uma outra fraqueza que nós temos a nível da comunicação da Presidência da República. Quer dizer, como é que a nível da Presidência da República, os conselheiros do Presidente da República não foram capazes de produzir um comunicado para que se antecipasse os comunicados dos outros países? Quer dizer, como é que primeiro sai um comunicado dos Estados Unidos e dos outros a repudiar e a exigir responsabilidade e depois é que sai o comunicado do nosso chefe de Estado para uma pessoa que trabalhava ao lado do chefe de Estado? Isto não é a primeira vez que está a acontecer. Aconteceu, por exemplo, na Beira. Eu lembro que nós debatemos aqui, quer dizer, que foi estranho. Morre um conselheiro para a área da segurança do Presidente da República e não há nenhum comunicado da Presidência da República. 24 horas depois ou 48 horas depois é que surge o comunicado. Não é? Eu acho que são aspectos muito esquisitos e acho que algum trabalho de casa tem que ser feito para o bem da imagem do Estado. Não estou aqui a dizer que compete ao chefe de Estado fazer isso. Não. Para isso é que ele tem os assessores. Para isso é que ele tem os conselheiros. Os porta-vozes, esses devem fazer o seu trabalho de casa, para permitirem também que o chefe de Estado possa também aparecer na opinião pública com uma imagem mais polida. É que desta forma deixa-nos grandes reservas. O que é que está a acontecer? Quer dizer, é preocupante tudo isto. Pois, gostava de ouvir o seu comentário relativamente, portanto, uma das frases
proferidas pela Renamo e também, portanto, está no seu comunicado de imprensa, que afirma que tentar calar a democracia com as armas não é o melhor caminho. Gostava de ter o seu comentário. Bom, eu acho que é o comunicado de um partido político. Eu não queria estar a entrar muito em pormenores, aí seria mesmo uma questão de um comunicado de um partido político, respeito. Eu estou mais preocupado com a ação do Estado em parar esta situação. E o Estado tem mecanismos para isso. Hoje, por exemplo, a cidade está toda ela com câmaras. Para que é que serve? Para que é que foi aquele investimento todo? Para alguma coisa tem que servir. Não é? Hoje, se nós queremos ter um telefone, nós temos que registá-lo, por algum motivo. Hoje a polícia tem mais recursos. Nós notamos quando há, por exemplo, alguma ameaça de tumultos, ou quando há uma manifestação nas ruas de Maputo, nós notamos o aparato militar, que de facto, nós nunca na história deste país, desde a independência, tivemos um aparato militar na polícia tão robusto como temos hoje. Então, se há uma coisa que a polícia hoje tem, até de sobra, e até dá para emprestar a alguns países, é exatamente recursos. Então, seria nesta fase do campeonato, em que a polícia tem os melhores recursos, provavelmente, se calhar, só a África do Sul possa igualar, neste momento, aos recursos que a polícia tem. Não é? Como é que não consegue reprimir este tipo de crimes? Portanto, é complicado. O assassinato bárbaro de 2 membros do Conselho de Estado deveria apelar, portanto, é um crime que já atingiu um nível... Já tivemos, por exemplo, de procuradores, já tivemos, por exemplo, de juízes, quer dizer, este é um crime, são todos seres humanos, mas o que estou a dizer é que neste momento, cada vez está-se a levar a fasquia. É complicado. Isto já mexe com a segurança de um Estado, já não é um crime pequeno, não é um crime de rouba-galinha, isto é um crime de Estado. Aí a segurança do Estado devia intervir. Devia haver uma ação contundente. Porquê? Porque estamos à espera de quê? Estamos à espera de que aconteça mais o quê? Na sua ótica, o que é que poderá eventualmente dificultar o esclarecimento deste tipo de crime? Bom, eu não quero ir muito na linha daquilo que se ouve hoje na rua, que se ouve hoje nos transportes públicos, nas redes sociais. Prefiro ainda dar um voto de confiança ao Estado. Eu acho que o Estado ainda não está totalmente refém. O que eu acho é que provavelmente possa haver um grupo dentro do próprio Estado que esteja a tentar capturar o Estado. Agora, se o Estado não agir rapidamente, o Estado fica com a fama que hoje é deste grupo. E é isto que o Estado deve fazer rapidamente. Porque depois o Estado vai ter dificuldades em gerir estas mesmas pessoas. Porque esses esquadrões da morte foram criados por alguém. Agora, quem nós não sabemos. Cabe ao Estado esclarecer. Mas esses esquadrões da morte poderão tornar o Estado refém, como aconteceu na América Latina. E o que aconteceu na América Latina? Numa fase inicial visava um grupo, às tantas elas trouxe. Inclusive, começaram a atingir as próprias pessoas que o criaram. É extremamente complicado. Eu me recordo da questão dos sequestros, por exemplo. Numa fase inicial as pessoas diziam, isto atinge um grupo étnico, isto atinge uma classe empresarial. Hoje, a quem é que atinge? Atinge a todos. Inclusive os partidos políticos, que na altura achavam que não era o problema. Portanto, é preciso atacar estes problemas logo de partida e não deixar que eles cresçam. E não achar que este é um problema de um grupo, que este é um problema de uma região. Por exemplo, na altura começou este fenómeno na província de Manica. E se calhar muitas pessoas acharam que não, aquele é um problema localizado em Manica. E nós já alertámos aqui que aquele problema podia ser alastrado. Isso alastrou hoje. Portanto, talvez ainda não ocorreu em Nampula, ainda não ocorreu em Niassa e Cabo Delgado. Mas o resto do país já ocorreu em todo... E Gaza, provavelmente. Mas no resto do país já ocorreu. E hoje está a começar a chegar as fasquias mais altas da nomenclatura política deste país. Isto é extremamente complicado, extremamente grave. Pois bem, esta ação poderá, portanto, acentuar, eu gostava de voltar a repetir este aspecto, poderá acentuar de alguma forma a desconfiança já existente entre as duas partes. Naturalmente, e mesmo a questão de que nós discutíamos aqui sobre a reconciliação, não é? Que é uma das teses até da reunião de quadros do Partido Frelimo, quer dizer, a questão da reconciliação poderá ser posta em causa nisto, quer dizer, por muito que Renamo diga em público que não, mas isto vai certamente minar um pouco a reconciliação nacional. Isto vai criar sequelas entre as pessoas, vai criar ódios, vai criar ressentimentos. Isto é mau para um país. Um país não pode viver com isto. Um país tem que ultrapassar esta fase. Isto é importante que a gente ultrapasse isto. É importante que a gente volte a uma situação diferente. Quer dizer, eu me recordo, os primeiros anos após a primeira eleição, em 94, nós vivíamos numa certa harmonia. E conseguimos viver 20 anos em paz. Então, se fomos capazes de viver 20 anos em paz, o que é que nos leva hoje a não sermos de novo capazes? O que é que fez com que de repente tornássemos incapazes? É esta a avaliação que todos nós temos que fazer. Quer dizer, será que no fim do dia todos nós ficamos satisfeitos com a situação que o país está a viver? Naturalmente que não.
Qualquer um de nós não está satisfeito. Então, eu acho que é isso que deveria levar o Governo a tomar uma atitude muito clara em relação a este tipo de situações. Não devemos aceitar isto como algo normal. Porque o que é que vai acontecer? Se nós banalizarmos isto, daqui a pouco isto torna-se uma coisa toda natural. Quer dizer, vamos achar que isto é tudo normal. O dia que isto acontecer, aí o Estado perdeu a razão de ser. Que é aquilo que aconteceu no passado, em que nós já tivemos neste mesmo país, e eu me recordo na província de Nampula, que nós tínhamos exércitos privados. Para quem viveu naquela altura em Nampula durante a Guerra Civil, não é? A Agricom tinha o seu exército, que era para proteger o escoamento dos cereais, da castanha de caju em particularmente. As próprias indústrias de caju, não é? Inclusive até cidadãos privados, não é? O grupo AGT e outros, tinham o seu exército privado, que era para escoar a sua produção. Os empresários, quando quisessem levar a sua mercadoria para um distrito ou para outro, tinham que pagar. Eu lembro, naquela altura, eram 700 meticais para o BTR, ainda recordo. Tínhamos que contribuir para alugar carros militares para escoltar a mercadoria. Isto significava que o Estado tinha perdido a sua ação de ser e surgiram os exércitos privados. Hoje temos as empresas privadas, mas a continuar isto não tarda muito que o Estado seja privatizado. E isto é complicado e grave. Eu, como cidadão, não devo aceitar isto de ânimo leve. Devo repugnar esta situação. Portanto, aqui existe uma reação rápida do Estado. Exato, imediata. Que já deveria ter acontecido. Se olharmos, portanto, para o número de casos que mencionámos, já deveria ter existido, portanto, alguma ação. Inclusive, há algumas províncias em que os membros da Assembleia Provincial correm o risco de perder o mandato, porque estão com medo de ir trabalhar. É o caso de Inhambane, por exemplo, que têm medo de ser sequestrados e mortos. Quer dizer, quando chegamos a este aspecto, a este momento, é que um membro de um órgão de soberania tem medo de ir trabalhar, porque tem medo de morrer. Então, alguma coisa não está normal. Pois. O Estado da Nação não poderá ser bom assim. Pois. Dr. Ismael, eu gostava de convidá-lo também a olharmos para um segundo tema, que foi a reunião extraordinária do Comitê Central da Frelimo, que teve lugar, portanto, na Matola, na última sexta e sábado. A onda tónica do discurso foi, portanto, um discurso mais apelativo para a coesão, para a reconciliação, para a paz, para o aumento da produção e da produtividade e por aí afora. Acompanhou esta sessão, as suas leituras? Bom, eu de uma maneira geral acho que mais uma vez nós que estamos lá de cá talvez alimentamos expectativas muito acima daquilo que aconteceram, não é? Mas também isto tem muito a ver com o facto de nós que estamos lá de cá se calhar termos expectativas que não sejam as mesmas das pessoas que estão lá. E as pessoas que estão lá cingem-se numa agenda, cingem-se naquilo que foi a agenda e cingem-se também nos objetivos que têm, tendo em conta que é uma força política, não é? Eu acho que desta vez a expectativa que eu tinha estando de fora é que a tónica fosse a questão do acordo, fosse de paz, fosse a questão da crise económica, mas para nós que temos cá de fora, pareceu-nos que esta não foi, digamos, a grande prioridade. A grande prioridade foi virar as bacterias para dentro do partido, por uma questão de organização interna e, se calhar, aquilo que em tempos a Frelimo chamava de autocrítica. De certa lavagem, não tão aberta, mas de uma forma, em alguns momentos até direta, o Presidente disparou mais para dentro do próprio partido, pelas fraquezas que o partido está a enfrentar neste momento e particularmente por aquilo que está a acontecer em relação à sua legitimidade dentro do próprio Partido Frelimo. Porque começa-se a ficar claro que há uma fração dentro do Partido Frelimo que põe em causa a legitimidade do Presidente. Isto já não é segredo para ninguém. Quer dizer, nas redes sociais, nos WhatsApps, nos e-mails, nos Facebooks, a gente vê isso. E as pessoas já nem se escondem, as pessoas são abertas. Questionam de forma cada vez mais aberta e em alguns momentos de forma pejorativa, não é? A denegrir a imagem, a pôr em causa os colaboradores mais próximos do Presidente, e acho que isto tudo chegou aos ouvidos do Presidente e ele achou por bem lançar isto para o Comitê Central de forma a sair mais coeso. Não sei se terá saído mais coeso, mas que foi importante, acredito que sim. Qualquer dirigente partidário faria a mesma coisa, quer dizer, no sentido de pôr as coisas nos carris, porque como as coisas estão, não é possível. Quer dizer, nunca na história deste país, por aquilo que eu conheço, nunca na história deste país, se questionou tanto, se pôs tanto em causa a liderança de um partido, no interior de um partido, no caso concreto do Partido Frelimo, como desta vez. Pois. E isto não é bom, naturalmente, para ele como líder do partido e para o próprio partido. Estes discursos que o Presidente vai lançando, portanto, para dentro do partido, apelando à coesão, tem que ver, portanto, com esses aspectos, tem a ver com isso, naturalmente. Tem a ver com esse aspecto e depois o momento em que se vive. Porque o momento em que se vive também é um momento que pode levar o Partido Frelimo a entrar em ruptura e chegar ao Congresso totalmente dividido. Porquê? Porque é um momento que vai mexer com cada um dos membros. Quer dizer, não só mexe com cada um dos membros, como mexe com a sociedade. Estes membros são parte da sociedade. Muitas vezes elas refletem aquilo que é o sentimento da sociedade. E a crise financeira com que o país está agora a viver, o conflito militar, entre outros aspectos,
acentuam mais estas divergências internas dentro do Partido Frelimo. E em alguns momentos estas divergências podem também ser aproveitadas por alguns grupos dentro do Partido Frelimo que estejam interessados em enfraquecer cada vez mais o poder do Presidente, tendo em conta que nunca na história do Partido Frelimo houve um candidato que não foi reeleito para um segundo mandato, ou para uma segunda candidatura, desculpa, porque o mandato é o povo que vai legitimar, mas para uma segunda candidatura. E acontece que, ao continuar esta situação, pode-se pôr, inclusive, em risco a possibilidade do atual chefe de Estado, como líder do Partido Frelimo, poder se apresentar como candidato à sua própria sucessão. Não é? E acho que é isto que começa também a preocupar o presidente do Partido Frelimo, tendo em conta que estas divergências estão numa fase muito delicada do país, quer dizer, numa fase em que ele não tem muito para compensar as partes, não tem muito para ganhar certas simpatias internas, quer dizer, se tivermos em conta os candidatos anteriores tiveram facilidades diferentes, tá? O presidente Chissano, particularmente no pós-democracia, teve muitos recursos da comunidade internacional, conseguiu, digamos, de certa maneira, manter algumas alianças internas do partido. Houve vários fundos para vários fins, não é? Tivemos o CCADR, tivemos o BPD, depois o Banco Austral, por aí afora, não é? O presidente Guebuza idem, e o presidente Nunes entra como presidente de um partido numa altura em que o partido está desfalcado. Então, ele não tem muito como fazer as alianças. A única aliança que ele pode ainda tentar fazer é através dos cargos, batear cargos por aí afora. Mas isto é muito pouco. Se não há recursos, não vai ser suficiente. Então, acho que isto começa a preocupar-lhe profundamente. Mas também é bom que lhe preocupe profundamente, porque aí vai ser bom para nós como cidadãos, porque ele vai estar mais preocupado em resolver os problemas que possam levar a que ele possa se consolidar. Porque se estes problemas, por um lado, lhe enfraquecem, mas por outro lado pode ser uma força para a sociedade, porque vai fazer com que ele vá ter que lutar para conseguir um acordo rapidamente com a RNAM, vai ter que conseguir rapidamente um entendimento com os doadores e com as instituições de Bretton Woods. Portanto, é um mal que vem por bem, por vezes. Julga que terá sido nessa linha, nessa perspectiva, portanto, que nomeou, portanto, as figuras que nomeou, o partido indicou para cada uma das províncias para a preparação do Congresso? Eu acho que ainda não. Eu acho que neste momento o que ele tentou fazer, talvez por nos dar um sinal, as pessoas que foram indicadas para chefes das brigadas centrais, eventualmente possam ser as pessoas que venham a se reeleger, eventualmente. E aquelas que já não são os chefes das brigadas, provavelmente sejam as pessoas que estão de saída na Comissão Política. E não são poucas, são 6 as pessoas que não estão na chefia. E isto também permitiria ao Presidente reforçar os seus laços a sua força dentro do partido, que seriam 6 nomes que poderiam entrar no Congresso, né? Nomes novos, em substituição dos 6 que hoje não chefiam as brigadas centrais, reduzindo um pouco e melhorando um pouco o equilíbrio, talvez, de forças dentro da Comissão Política, mas é tudo suposições que nós estamos aqui a fazer. Mas é um sinal. Alguma coisa levou ele a ter que tirar algumas pessoas que eram chefes das brigadas centrais e pô-los como adjuntos e nomear novos adjuntos, nomear novos chefes para as brigadas centrais. Pode ser um sinal de que os atuais adjuntos estejam em saída, mas nem todos, porque há alguns adjuntos que até são novos, vêm do secretariado. Provavelmente sejam nomes que ele queira pôr na Comissão Política no Congresso. Estou a falar, por exemplo, de pessoas como o Niquice, estou a falar, por exemplo, de pessoas como a Helena Moando, entre outras, que vêm do secretariado e hoje passam a fazer parte como adjuntos das brigadas centrais. Estou a pegar numa pessoa como a Aida Libombo, por exemplo, se calhar sejam pessoas que ele queira levar para a Comissão Política no Congresso. Mas são tudo suposições, não é? Pois. O que é que era expectável para si que viesse, portanto, a público, depois da realização desta terceira sessão extraordinária do Comitê Central da Frelimo, nos assuntos que são, neste momento, pontuais para o país? Portanto, estamos a falar, e fez menção da questão da paz, da questão da tensão política, da questão económica. Eu acho que esses aspectos deviam ter vindo ao público. Eu não sei se discutiram ou não, estamos aqui a especular, mas eu acho que se discutiram, estes aspectos deviam ter vindo com uma outra dose cá para fora. Porque é isto que as pessoas estão à espera. Porque uma coisa é a reunião de qualquer um partido, outra coisa é a reunião de um partido que está no poder. As pessoas, mesmo que não sejam simpatizantes, mesmo que não tenham votado neste partido, mas quer queiramos, quer não, é o partido que governa. Então, as pessoas têm uma expectativa muito grande que este partido, quando se reúne, possa trazer resultados cá para fora ou algumas ideias claras do que é que vai fazer para aquilo que é o nosso dia-a-dia. Quer dizer, nós estamos a aproximar agora do fim do ano. Vem a quadra festiva, que é a altura que as pessoas correm e até inventam que não têm para poderem festejar, não é?
está todo mundo aflito como é que vai chegar a quadra festiva. Já começamos a ter alguns sinais em alguns órgãos de Estado que não estão a conseguir pagar os salários na data exata. São alguns indicadores de que alguma coisa não está boa. Então, tudo isto levanta um desânimo nas pessoas. E a expectativa que as pessoas tinham é que nesta reunião, depois desta reunião, numa conferência de imprensa, deixasse claramente claro que o partido está preocupado. Pois. E em que medida? Com a questão, exato. E que medidas é que o partido adotou para se encontrar uma solução para a crise, o braço de ferro particularmente, porque a crise é muito mais ampla, mas pelo menos que se resolva este braço de ferro com os estudantes de Bretton Woods e por contágio com os doadores, para que pelo menos resolvêssemos este problema do Orçamento do Estado, e também que ações concretas existem para ultrapassarmos o diferendo existente entre o Governo e a RENAM. Portanto, eu acho que esses dois aspectos pecaram por não terem vindo cá para o público. Se é que discutiram. Pois. Se não discutiram, então é preocupante. Agora, se discutiram, que pelo menos viesse cá para o público alguma dosezita do que é que de concreto vai-se fazer. Esta terceira sessão também acontece praticamente muito na véspera, ou aconteceu muito na véspera da auscultação na Assembleia da República, nessa audição parlamentar, em relação à crise. Portanto, e na esteira disso teria sido, se calhar... É provável que se calhar tenham discutido, e este seja, se calhar, uma das consequências de ter-se acelerado a audição. É provável. Muitas das vezes há fenómenos que não contêm só acaso, quer dizer, há toda uma série de ligações, é possível, mas eu mesmo assim acho que o porta-voz devia ter sido um pouco mais munido de ferramentas cá para fora. Pois. O que discutiram lá dentro, que são problemas internos, tudo bem, mas aquilo que diz respeito a nós, que tivessem também dito alguma coisa a nós, como cidadãos. Nós gostaríamos de saber o que é que de concreto a ser feito para que este problema seja resolvido. Porque, vejamos, dentro de alguns dias, o Presidente vai à Assembleia da República para dar o informe da Nação. Eu não sei qual é o informe da Nação deste ano. Qual será o informe que o Presidente vai apresentar este ano? O que é que de concreto? E uma das coisas que ajudaria é se já houvesse, por parte do partido no poder, algumas indicações claras de como é que pretende resolver alguns destes problemas que mexem com a vida de todos os moçambicanos, para, inclusive, até ajudar o Presidente a ter um informe à altura. Porque no ano passado já teve o informe que teve. E nós dizíamos, ok, foi o primeiro ano de governação, não liderava o partido, há toda uma série de aspectos num país em que o Estado está altamente partidarizado, e que o facto dele não liderar o partido pode ter sido, digamos, negativo para a sua governação. E a expectativa grande das pessoas era no segundo ano de governação. É que se esta vez também ele chega ao Parlamento e não apresenta ideias claras de como vai resolver o problema, não é? E estas ideias claras de como vai resolver teriam que ser antecedidas de ações muito concretas, visíveis na sociedade. E quando ele fosse lá seria simplesmente para consolidar aquilo que já foi acordado. A não haver isto, eu não sei como será o futuro do mandato. Porque aí estarei a entrar para um terceiro ano de mandato, num ano do Congresso, e é extremamente complicado. Quer dizer, vai ao Congresso um líder extremamente enfraquecido. Pois. Contrariamente àquilo que sucedeu, portanto, em anteriores sessões, onde os membros, digamos, os colossos, apareceram publicamente a afirmar as suas posições, em alguns momentos contrárias àquilo que eram as posições internas do partido, desta vez tivemos, portanto, um alinhamento de pensamento, ou pelo menos um aparente alinhamento de pensamento. Tem toda a razão, Hermínio. Eu sabe que há dias ainda comentava com alguém e eu dizia, olha, no tempo do Presidente Chissano, as pessoas não eram muito explosivas em relação ao Presidente. Eu refiro-me às pessoas do Partido Frelimo. Havia aqui toda uma contestação em alguns quadros da sociedade, em alguns setores da sociedade, mas dentro do Partido Frelimo a contestação não era muito aberta. Mas é natural que havia várias pessoas que discordavam, mas não contestavam abertamente. E o Presidente Chissano não era uma pessoa tão dura, era uma pessoa bastante diplomata, bastante... Mas tivemos depois uma governação do Presidente Guebuza, que aparentemente é uma pessoa com uma característica diferente, um pouco mais autoritária, um pouco mais dura, mas tivemos em contrapartida as pessoas a enfrentar abertamente, não é? Históricos da Frelimo nos mídias, abertamente a contestá-lo, e foi um fenómeno interessante. Hoje temos um líder também mais ou menos do estilo do Presidente Chissano, não é um líder autoritário, aparentemente é uma pessoa bastante diplomata, bastante comedida, mas em contrapartida já não temos contestação. Pois. Não é? É interessante, então eu acho que vale a pena fazer uma análise mais profunda. Pode ser também que pelo facto dele, depois de ter tomado posse, e mesmo um pouco antes, durante a campanha eleitoral, ele ter visitado as famílias dos antigos, refiro-me à família do Presidente Mondlane, Samora, Chissano, por aí afora, e depois ter se aproximado muito dos históricos, ter tido um certo, digamos, não digo alinhamento, mas pelo menos
ouvir estas pessoas em alguns fóruns privativos e outros, se calhar acabou por reduzir um pouco a crítica. E também, por outro lado, pode ser também que estes históricos, para estes históricos, esteja claro que muitos dos problemas atuais não sejam por responsabilidade do atual titular. E se calhar tem uma certa simpatia, tem uma certa cumplicidade, não é? E alguma dose de confiança que ele possa inverter este quadro. Mas é preciso que ele também não fique muito animado com esta situação, com este voto aparente de confiança dos históricos do partido, porque se chegarmos ao fim do ano e não houver resultados nenhum e entrarmos no novo ano com uma realidade igual, eu não estranharia se começássemos a ter contestações abertas dos históricos da Frelimo. Porque, naturalmente, que nenhuma pessoa... Porque nós temos que perceber o seguinte, quer dizer, o Partido Frelimo, como qualquer partido, tem gente má, mas tem gente boa. Quer dizer, os partidos têm as duas coisas lá dentro. E as pessoas, há muita gente comprometida com este país. Há muita gente com amor próprio a este país. E estas pessoas, naturalmente, que não estão satisfeitas que o Presidente não tenha sucesso. Querem ver o Presidente com sucesso. Então, se esta situação prevalecer, estas pessoas hoje podem estar a dar o voto de confiança. Mas se notarem que esta situação se mantém e que o Presidente não está a agir para inverter este quadro, naturalmente que essas pessoas vão saltar fora. E vamos começar a ter na praça pública alguns desses históricos a contestar como contestaram no mandato passado. E acho que é isto que o Presidente tem que começar a tomar a peito. De notar que tem um voto de confiança dentro do seu partido de um setor, que costuma ser muito crítico, mas que este voto de confiança não é permanente. É temporário, mas pode ser permanente, se ele conseguir, não é, traduzir as expectativas, as aspirações deste grupo. E o que é que por aquilo que a gente vê, o pronunciamento destas pessoas na praça pública, muitas destas pessoas já se realizaram profissionalmente, financeiramente, por aí afora, estão mais preocupadas com o alinhamento da condução do país. E, se calhar é isto que é a expectativa dessas pessoas. Eu não estou a ver grande expectativa nessas pessoas. Já têm uma certa idade, têm poucos anos de vida, mas se calhar têm alguns sonhos, alguns ideais que os levaram a ir para a luta armada e gostariam de ver realizados. E se calhar é isto que devia ser a força que está a faltar neste momento. Os próximos 2 meses julga que serão bastante determinantes para o Presidente do Partido Frelimo, creio que sim. Esses 2 meses são determinantes. Se nestes 2 meses não houver nada de concreto, eu não sei como é que iniciaríamos o próximo ano e não sei qual será o futuro político no Congresso da Frelimo. A questão da paz coloca-se como uma daquelas que é extremamente estratégica. Quer dizer, as duas coisas associadas, a paz e a reconquista da confiança. Se essas duas coisas não ocorrerem este ano, porque há muitas, como dizíamos no debate passado, há muitas questões que não vão ser possíveis de ser realizadas este ano. Quer dizer, muitas das reivindicações da RENAM, naturalmente que não serão possíveis por causa dos limites materiais da Constituição, mas um acordo político é possível. Chegar-se a um entendimento que preveja, por exemplo, o depósito de algumas reformas legislativas que levem-nos a encontrar soluções ao longo do próximo ano. Umas a curto prazo, outras a médio prazo e outras a longo prazo. Isto é possível. Mas, mais do que nunca, o que marcaria o ano é exatamente este acordo, em que os dois líderes aparecessem cá, não só trocassem números de telefones, mas assinassem o acordo, de facto, de paz e de reconciliação. E nós tivéssemos ações concretas que mostrassem que, de facto, queremos a reconciliação. Por exemplo, se logo a seguir houvesse depósitos, se necessário uma emenda constitucional, que houvesse um depósito para uma emenda constitucional, se necessário, por exemplo, uma lei que visasse a despartidarização do Estado efetiva, não é? Que fosse ao Parlamento, fosse depositada. Portanto, tudo isto seriam sinais claros de reconciliação. Não é? Para mostrar claramente que o Presidente está comprometido não só com o acordo de paz, mas com a reconciliação de facto. Parar com estas matanças todas cá, não é? Acabar com os esquadrões da morte, seria um outro sinal claro, forte, de que mostrava a força do Estado. E qual é o exercício que deve nortear, portanto, os caminhos para se alcançar? Na questão da reconquista da confiança, uma coisa é aquilo que já se acordou, aparentemente já se acordou os termos de referência, não é? Esperemos que sim. Se já acordou, que se avance, que se esclareça. Se há dinheiros que ainda não foram usados, que se devolvam. Seria o primeiro sinal. Não é? Seria o primeiro sinal. Eu não queria estar a entrar em matérias que sejam do âmbito meramente legal. Portanto, isto cabe aos tribunais, cabe à Procuradoria, cabe à Comissão Parlamentar de Inquérito, que passos subsequentes. Agora, o que eu acho que devia ser imediato é, se nesta auditoria detectar-se que grande parte deste dinheiro existe e não foi investido, que se devolva, para, pelo menos, recuperarmos a confiança, enquanto negociamos tudo o resto. Isto devia ser imediato, não devíamos perder mais tempo. Quer dizer, fica muito triste para qualquer cidadão ver aqueles barcos no estado em que estão a apodrecerem, não é? E depois vermos os trabalhadores em greve porque não há salários.
barcos que puseram-nos todos de tangas, num país de tangas, e depois está naquela situação que está, quer dizer, é preciso uma ação rápida. Quer dizer, eu acho que não devíamos chegar ao fim do ano e continuamos a ver aqueles barcos parados, aqueles barcos já deviam ir para o mar e começarem a produzir, independentemente de tudo o que esteja a decorrer. Eu acho que aquela empresa devia ser reajustada. Nós já tivemos no passado aqui empresas de grande destaque neste país, refiro-me à Imopesca, exportou, na altura da guerra, as duas grandes fontes para manter este país foi a castanha de caju e foi as pescas. Então nós já tivemos cá, temos aqui uma série de personalidades neste país, com uma larga experiência em gestão pesqueira. Não é? Temos aqui pessoas que foram diretores nacionais, secretários de Estado, não sei, com uma larga experiência. Por que não chamar todas estas pessoas e dizer, ok, temos aqui estes barcos, as características destes barcos são estas, o que é que se pode fazer com estes barcos, além do atum? Possivelmente dê para serem adaptadas para outro tipo de pescado e pôr estas pessoas à frente desta empresa e criar, reajustar esta empresa para que seja uma empresa economicamente viável e pôr estes barcos a pescar e não deixar os barcos aqui a apodrecerem. Se verificar que não é viável, então que se venda rapidamente. Nós sabemos que os barcos já perderam valor porque saíram do stand. Então, em termos percentuais, uma certa porcentagem perdeu-se. Então, se for para vender, então que se venda já e não deixe mais tempo. Agora, o que não podemos continuar é ter uma empresa que aparentemente exista, afinal de contas não produz, não trabalha, não paga salários e os barcos estão a apodrecer. Então, é preciso haver sinais claros. É preciso um pouco mais de pulso. Aquilo, por exemplo, que na governação do Presidente Guebuza se criticava um pouco da governação do Presidente Chissano, da questão do combate ao deixa andar, ao espírito deixa andar, não é? Eu acho que é mais ou menos a mesma situação hoje. Nós estamos a precisar um pouco de pulso, de um pouco de autoridade. E eu gostaria de ver neste país um ministro das pescas que, quando fala às câmaras de televisão, me convença como cidadão. Este país tem gente. Não é preciso inventar. Dentro das pescas, dentro do Ministério, há gente capaz. Agora, aquela entrevista que o Ministro das Pescas deu a tentar explicar sobre o Atum foi infeliz. Quer dizer, não é este tipo de pessoas, a esta altura do campeonato, que o país precisa. O que é que julga que terá falhado, portanto, eu acho que não está preparado para aquela área. Eu acho que a área dele é outra, não é aquela área. Então nós temos que começar a pôr as pessoas no devido lugar. Quer dizer, nós não podemos estar a inventar a roda. A roda já foi inventada. Esta é uma altura, não é a altura de andarmos, é a altura de corrermos. E nós temos capacidades de corrermos com alguma legitimidade, com alguma qualidade. Este país tem gente qualificada. Quer dizer, eu conheço muita gente nas pescas que poderia estar naquele lugar e ia fazer um trabalho decente, um trabalho convincente, mesmo perante uma crise. É que eu não vejo isto. Então, é isto que é preocupante. Eu acho que é a altura do chefe de Estado aproveitar antes do fim do ano, fazer algumas mexidas no seu executivo, trazer para o seu executivo pessoas um pouco mais capazes. Isto ajudaria, no meio de tudo isto, também ajudaria a elevar-nos um pouco a confiança do cidadão. É que neste momento o que acontece? Quer dizer, tens por um lado o conflito militar, tens a questão da crise financeira e toda a ausência de confiança do Estado. E depois, por outro lado, tens algumas figuras no executivo que tu olhas para elas e dizes, desculpe lá, este é o meu ministro, é o ministro que eu mereço neste país? Será que eu mereço isto? Será que depois de 40 anos de governação o país não foi capaz de produzir um ministro à altura? Já dizíamos em relação a alguns governadores, é a mesmíssima coisa. Quer dizer, há pessoas que não estão preparadas para ser ministro. Para ser ministro não basta só ter um diploma, um canudo, não basta ter passado naquela área. Há uma série de outros requisitos. É preciso ter vocação, é preciso ter motivação. É preciso que o Presidente encontre estas pessoas e que estejam comprometidas para trazer resultado. Agora, esta situação é extremamente grave. Não dá. Bem, nesse contexto, o Presidente da República e o Presidente do Partido Frelimo deverá resgatar o seu discurso a tomada de posse. Exatamente. Uma outra decepção para muitas pessoas hoje é exatamente a distância entre o discurso e a prática. Esta distância é extremamente perigosa. Porque, sejamos sinceros, o discurso de tomada de posse cativou qualquer pessoa. Mesmo as pessoas que não votaram nele, mesmo as pessoas que não são simpatizantes, mas as pessoas viram um discurso de inclusão, um discurso de abrangência, um discurso de visão. E é isto que o país precisa. Não é? Eu recordo-me em 2005, eu fui muito crítico na Assembleia da República, na apresentação do programa quinquenal de governação, em 2005. Porquê? Porque quando peguei no programa, eu não encontrei em nenhum momento uma referência à Agenda 2025, que foi algo que desperdiçámos muito dinheiro neste país e era uma visão que este país tinha para o futuro. Mas o governo de 2005 ignorou por completo isto. E eu, na altura, levantei esta questão, fui bastante contundente, eu e mais alguns parlamentares, ficámos satisfeitos que no PES do ano seguinte já se fazia menção à Agenda 2025, mas era só uma menção. Eu acho que nós temos que começar a ultrapassar alguns diferentes que nós temos. Quer dizer, se hoje o mesmo partido é capaz de desvalorizar tudo o que o anterior fez, mesmo de positivo, isto é mau. Porquê? Porque um dia que tivermos alternância, então vai ser complicadíssimo, vai-se apagar a história deste país.
Eu acho que isto é um mau precedente que estamos a abrir. Eu acho que o próprio partido, sendo o mesmo partido, se há algo que foi feito de positivo, que era a Agenda 2025, por que não se resgatar? Por que não levar isto a bom peito? Da mesma forma que se há um discurso de tomada de posse que foi envolvente, que foi cativante, em que as pessoas acreditam nesse discurso de tomada de posse, eu acho que qualquer militante do partido Frelimo devia fazer tudo por tudo para convencer o Presidente a pôr em prática aquele discurso, porque é aquele discurso é que nos une, é aquele discurso que une os moçambicanos. Não obstante as diferenças que possam existir. Agora, se aquele discurso não é praticado, então alguma coisa não está certa. Pois. Ismael, estamos a caminhar para o final, portanto deixo o nosso espaço de comentário, de conversa, de análise. Eu gostava de ouvir uma questão à parte, internacional, tem a ver com as manifestações estudantis na África do Sul e o avolumar da violência, mas acima de tudo também esta medida que as autoridades sul-africanas já anunciaram e tentaram convencer algumas universidades sobre o encerramento, portanto, das faculdades até o final do ano, esperar-se, portanto, que os anos se amainem até essa altura e depois, portanto, encontrar-se uma solução para essa situação. Gostava que fizesse um comentário, portanto, das manifestações estudantis na África do Sul e olhar também um bocadinho, se calhar, para o contexto. Bom, eu não estou muito por dentro do que está a acontecer na África do Sul, tenho acompanhado, mas assim de forma muito leve, mas por aquilo que é, digamos, a minha ligação com a área estudantil, eu acho que a África do Sul, depois do fim do apartheid, na melhor das intenções, adotou algumas medidas que se calhar não foram sustentáveis a médio e longo prazo. E não fizeram uma reavaliação. Isto é mais ou menos aquilo que acontece com uma instituição em que a gente faça um plano estratégico, por exemplo, por 4 ou 5 anos. Decorridos os 4 ou 5 anos, é preciso que a gente faça uma reavaliação daquele plano estratégico. Porque o plano estratégico vai-nos apontar, antes de um plano estratégico, faz-se um diagnóstico que aponta-se as fraquezas e as forças de uma instituição. E o plano estratégico visa o quê? Visa exatamente eliminar ou transformar as fraquezas em oportunidades. Decorrido o prazo de vigência do plano estratégico, deve-se avaliar isso. E acho que o que devia ser feito depois do fim do apartheid, depois da vigência do mandato do Presidente, no decurso do mandato do Presidente Peck, devia-se ter avaliado algumas das políticas públicas. Se elas realmente eram sustentáveis ou não a médio e longo prazo. Este aspecto eu acho que foi relegado ao segundo plano. Eu estou aqui a falar, por exemplo, do programa de Black Empowerment, há uma série de outros programas. Porquê? Porque eu estudei na África do Sul há algum tempo e uma das coisas que eu verifiquei é que a África do Sul está a cometer um erro que é extremamente grave para o futuro. Aparentemente, todos são iguais, aparentemente abriu-se oportunidades para todos, mas nem todos estão a saber ocupar essas oportunidades. Por exemplo, se nós repararmos, continua-se a cometer um erro a nível da África do Sul, que é um erro continental, em que as pessoas priorizam mais a sua formação na área das ciências sociais. Está-se a optar muito pouco na área das ciências exatas. Se nós formos à África do Sul nas universidades, o que é que nós vamos ficar? A maior parte dos estudantes negros estão a optar pelas ciências sociais. Nos cursos mais de química, biologia, aquilo que vai mexer com a estrutura do país, normalmente os estudantes são brancos. É uma questão que tem que ser analisada. A médio e longo prazo tem repercussões na economia sul-africana. Poucos estão a analisar isto. Então, este aspecto é sério. A outra questão é a questão, por exemplo, das bolsas de estudo. O que é que nós reparamos? Há bolsas para mestrados, para doutoramentos na África do Sul, poucos candidatam-se a essas bolsas. Se nós repararmos a nível da docência, há universidades na África do Sul em que na questão da mudança racial ainda não se nota muito. E se a gente encontra professores, por exemplo, de raça negra, são nigerianos, zimbabuianos, zambianos, quenianos que estão a ocupar as vagas no Black Empowerment. Porquê? Porque os nacionais na África do Sul não estão preocupados com isso. Estão preocupados em ter facilidades. Então, isto é preocupante. É preciso um trabalho muito sério sobre isso. Muitíssimo obrigado, Ismael. Nós vamos ficar por aqui em relação, portanto, à análise na noite informativa. Despedimos-nos. Marcamos novo encontro para amanhã, pontualmente às 9 da noite. Até lá.